Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou o Fábio Desan, consultor SAP, especialista Fiori S/4HANA, e aqui no canal eu compartilho dicas sobre SAP e sobre S/4HANA. Se você não é inscrito ou não é inscrita ainda, clique agora mesmo, se inscreva e ative as notificações. No vídeo de hoje eu quero falar de uma nova funcionalidade, um novo framework que a SAP ela disponibilizou no S/4HANA. Isso já lá nas primeiras versões do S/4HANA, que é o Workflow flexível. Talvez você conheça, talvez você não conheça ainda. Então aqui neste vídeo eu vou te explicar o que é, como utilizar, quais são ali os pontos, as vantagens de utilizar o Workflow flexível comparado com outros processos que existiam no ECC. Então eu vou mostrar aqui para você este aplicativo, que é o aplicativo aqui de gerenciar workflow. Existem outros aplicativos, e contextualizar o que é o workflow flexível. Então, voltando lá para o ECC, então na época que existia o ECC, consultores ECC, que predominava, só tinha o ECC, o que acontece? Cada módulo no S/4HANA utilizava uma ferramenta, um framework para fazer o processo de aprovação de documentos no SAP. Então, estratégia de aprovação, SD, não me lembro aqui talvez liberação da ordem, alguma coisa assim. FI também tem os seus workflows lá, mas utiliza um outro workflow, uma outra estrutura técnica, para acionar os processos de aprovação. HCM também. Então, ou seja, cada módulo com o seu objeto técnico. Então, não existia um padrão. Então, para a SAP trazer melhorias no processo de liberação, de aprovação, que é um processo muito crítico para a empresa, porque envolve aí compliance, entre outras informações pertinentes, era muito pesado, porque se eu mexo para e depois eu tenho que criar para FI algo, tenho que fazer a mesma coisa, tenho que ter um trabalho duplicado para chegar ali no mesmo resultado para ambos os módulos. Aí que entrou então o Workflow flexível. E ele é um tema que para frente de ele pega muito, porque no nós tínhamos ali a estratégia de liberação. Então, CL2N, CL20N. Então, se você é e você fala, o workflow flexível não funciona tão bem, a estratégia de liberação funciona bem, ou o inverso, a gente precisa analisar primeiro o processo antes, tá bom? Não vou entrar muito aqui nesse tema, mas eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando especificamente comparando estratégia de liberação e workflow flexível, tá? Vou falar aqui no geral sobre o que é o workflow flexível. Então, o workflow flexível, ele é um framework da SAP que permite gerenciar os processos que necessitam de aprovação do documento, geralmente por compliance ou por regras ali da empresa. Então, se eu crio uma ordem de vendas e é um processo específico, eu posso criar um processo de aprovação para que essa ordem de venda só possa ser entregue quando tiver uma aprovação, um workflow. Então, antes para SD não existia uma configuração similar, assim, existiam alguns bloqueios do tipo, mas não uma estratégia de aprovação, de envio e-mail para o diretor aprovar, para o gerente aprovar, e eu vou controlando esse workflow. Para também tem essa estratégia. Então, com esse framework unificado, a SAP consegue acelerar melhorias, correções, novas funcionalidades dentro do workflow flexível e ela consegue manter um padrão. Então, pense no workflow flexível com esse approach, com o approach de manter um padrão e facilitar ali o desenvolvimento, tá? O workflow flexível, ele tem algumas partes que ele se torna flexível mesmo, comparado principalmente com estratégia de liberação ali. A gente não precisa ter dados redundantes, configurações redundantes, mas o principal ponto é que ele traz uma abordagem onde nós temos gatilhos para acionar o workflow, condições para acionar esse workflow e as etapas onde eu determino o meu aprovador. E é nessa parte de etapa onde a gente precisa ter ali um ponto de análise, tomar um pouco de cuidado para não enxergar somente a forma básica de se fazer. Tá? Eu vou mostrar aqui um pouco o aplicativo e continuar aqui
falando com você sobre o workflow flexível. Então, se você está com o seu caderno aí, está com as suas anotações, você é inscrito aqui no canal, você já é aluno do canal e está aprendendo mais sobre SAP, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar aqui seu comentário, sua pergunta sobre o tema ou sugestões de outros temas que você quer ver aqui no canal. Deixa eu abrir aqui minha tela. Eu estou aqui no aplicativo Administrar Workflows, tá? Que é o aplicativo F2190. Esse aplicativo eu consigo administrar todos os workflows flexíveis. Ó. Por exemplo, workflow para folha de registro de serviços, workflow para liberação de requisição central, workflow para processo de licitação, a parte de ordem de manutenção, ofertas de vendas, contrato, documento contábil, taxa bancária e alguns processos aqui adicionais, tá bom? Então é um lugar onde eu centralizo todas as regras, todos os workflows do meu cliente. Existem alguns processos, alguns aplicativos desse, deixa eu pesquisar aqui, workflow, pesquisar só o app. Existem alguns aplicativos, ó, por exemplo, aqui, ó, gerenciar workflow para pedido de compras. Qual que é a diferença desse aplicativo para ele? É porque aqui em cima, ó, a SAP já fez um filtro pelo cenário, ó. Então ela já trouxe aqui o cenário. Aquele outro aplicativo, que é o que eu utilizei, é gerenciar workflow, ele traz aqui a possibilidade de trabalhar com todos os cenários, tá bom? Eu vou aqui selecionar, deixa eu ver um caso, vou mostrar um caso aqui de documento contábil. Então vamos pegar aqui, verificação do documento contábil. Então eu criei um documento contábil, só que eu quero que alguém aprove, né, esse documento contábil ali. Eu crio aqui um workflow. Vou criar aqui, ó, regra, aula, YouTube. Posso colocar aqui uma descrição, uma validade. Aqui eu tenho as condições. Então aqui eu tenho o gatilho que vai acionar os subgatilhos, vamos chamar assim, as regras, as etapas desse workflow, tá bom? Então aqui eu posso dizer assim, ó, se a empresa é a 1410, vai passar por esse workflow. Eu posso colocar aqui mais regras aqui também. Se o centro de custo, vamos pegar aqui, é esse centro de custo, também vai pegar mais regras. Então eu posso juntar regras ou eu posso colocar aqui regras dependentes, né? Então se a empresa é 1410 e o centro de custo é este centro de custo e o documento contábil, o tipo de lançamento é lançamento de mobilizado, opa, eu quero que vá para uma aprovação. Então, o que o consultor de FI vai fazer aqui nesse caso? Ele vai criar as etapas agora. Então, aqui eu só determinei, é como se fosse um imã aqui, né? Tá, essa condição da execução. Quando criar um documento desse, ele vai pegar e vai puxar aqui para essa regra para analisar as etapas. Então, quando eu clico aqui na etapa, eu posso criar aqui, ó, etapa 1. Então, é uma etapa de lançar o documento contábil ou verificar. Eu não estou certo aqui, mas acredito que lançar documento contábil, esse documento ele só vai ser lançado, se eu não me engano, depois que aprovar. Eu não sei ao certo aqui a parte de FI. Então aqui na etapa eu posso colocar assim, ó, que o montante da empresa preciso ver qual que é a moeda global ou funcional. Então o montante da moeda funcional limiar. Eu não estou entendendo o que é esse limiar, se é limite, se é menor, se é valor, se é maior. Eu não estou entendendo. Aqui eu colocaria as regras e aqui embaixo, cadê? Opa, não, verificar aqui, ó. Então, quando eu clico em verificar documento, lançar documento contábil, ele lança direto. Verificar documento contábil, aqui eu vejo quem vai ser o autor, se vai ser... Cadê o autor aqui embaixo? Não, aqui o autor é quem é o criador do documento, né? Então aqui quem que vai ser o aprovador? Vai ser o aprovador do grupo 1, aí eu preciso configurar em outro lugar esses aprovadores no... Como que se fala? No aplicativo de times e responsabilidades, então aqui uma vertente bacana. Então lá eu vou dar autorização ao grupo 1, que é o supervisor, grupo 2 é o diretor, por exemplo, grupo 3 é o CEO da empresa. Então eu crio aqui essas regras. Aqui eu já criei uma regra, eu posso criar mais de uma regra.
Então, sempre quando passar por esse workflow, ele vai olhar a primeira regra. Atendeu? Opa, vou determinar. Aí passou a primeira regra, ele vai passar para a segunda. Ou atende? Então, vou determinar. Esse daqui é um caso para documento contábil. E agora vamos ver aqui um de pedido de compras. Eu vou criar aqui uma regra. E vou criar aqui, ó, aula YouTube. Então, aqui tem uma validade. E qual a condição de execução desse workflow? A empresa do pedido é 1410. Só 1410. E aqui eu posso colocar o quê? Eu posso colocar as regras, né? Até R$1.000. Aqui eu estou colocando só o texto, depois eu vou mudar aqui. Ou acima de R$1.000. Então imagine assim, dentro dessa regra eu já tenho os níveis de aprovação. Então até R$1.000, o que eu preciso fazer? Aqui em condições de etapas, eu venho e coloco assim, ó, se o valor total do pedido é inferior ou igual, vamos colocar assim, inferior ou igual a R$1.000, R$1.000, sempre precisa ter aqui a aprovação. Deixa eu ver se tem algum usuário cadastrado aqui no meu ambiente. Não, não tem. Eu vou colocar aqui a aprovação do compras estratégicas. Então, quem que é de compras estratégicas? Então, em outro aplicativo, times e responsabilidades, eu coloco atribuo a pessoa, ao aprovador. Agora, aqui, acima de R$1.000, né? Então, liberação de pedido, condição, pedido é superior a R$1.000. Então, o que acontece? Para todos os cenários de compras da empresa 1410, né, que caírem nessa regra aqui, compras estratégicas vai aprovar quando o pedido for menor que R$1.000, ou seja, sempre quando for menor ou igual a 1.000, né? Se for 1 centavo o pedido, vai passar por aqui. Depois que ele aprovou, o workflow ele já vai ver, opa, esse pedido ele é superior a R$1.000, independente do valor, depois de R$1.000, 1.001, R$1.000 e 1 centavo ou R$100.000. Então, este outro responsável aqui, destinatário, tem que aprovar. Então, em uma regra só, eu consigo manter diversos níveis, tá? Então, quando eu volto aqui por workflow flexível e eu pego qualquer elemento, qualquer módulo, por exemplo, para ofertas de venda, deixa eu pegar aqui o de SD, ó, para ordens do cliente. É o mesmo processo, a mesma estrutura, o mesmo framework. Claro que aqui eu vou ter informações diferentes, né? Qual que é o tipo da ordem? O tipo da ordem é OP. Aqui eu tenho badges também, tá? Aqui eu não estou entrando muito no cenário de badges, mas existem diversas badges que a gente consegue utilizar aqui nesse processo. E aqui também, para criar as etapas, eu tenho as regras aqui também. Quando eu não tenho algumas regras na condição de execução, existe uma badge também que nos permite executar. Então, o Workflow Flexível ele é um framework da SAP que visa ali padronizar a tratativa de aprovação de documentos no SAP, algo que nós não tínhamos no ECC de uma forma padronizada. Cada módulo tinha o seu. Tá? Então fique de olho aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos sobre o tema. Assista também as outras aulas aqui sobre SAP, sobre SAP Fiori. Não esqueça de se inscrever aqui no vídeo, dar o seu joinha e ativar as notificações. E compartilhe com a sua rede de contatos. Eu te vejo no próximo vídeo.